O substituto de nossos pecados. Chegamos à lição 3. Parabéns, você já fez a lição 1 e a lição 2. Espero que você esteja gostando. Espero que você esteja crescendo na fé, na maturidade cristã, ao estudar essas lições que são bem simples, mas que trazem as verdades fundamentais da fé cristã, do cristianismo. Na lição passada, nós estudamos que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. A condição pecaminosa do ser humano, em que o ser humano, por errar o alvo, que é a vontade de Deus, constituindo-se como devedor de Deus, uma dívida que é o pecado, ele está numa condição de condenado diante de Deus, porque não faz a vontade de Deus. Nós vimos que o ser humano, ele é livre para escolher, e que Deus oferta de bom grado, de forma gratuita, para o ser humano a vida eterna com Deus por meio de Cristo, mas não exige do ser humano que ele faça essa decisão. Pelo contrário, Deus oferece e espera que o ser humano, de livre e espontânea vontade, aceite de bom grado o sacrifício de Deus pela salvação de sua alma. Fizemos aí no final uma oração realmente de entrega a Deus, reconhecendo como Senhor de nossa vida, reconhecendo o valor que é o sacrifício de Cristo para a humanidade. Agora nós vamos ver, aprofundando já em questões que nós já vimos, dessa questão da reação contra o pecado. Uma vez que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, quem peca está debaixo da ira de Deus. Nossa, que expressão que muitas vezes causa um certo medo, um espanto, uma sensação não muito agradável nas pessoas, dizer a ira de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que vive na prática do pecado, como já falamos na lição anterior, que tem prazer no pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Deus é um Deus irado? Você pode perguntar. Por que fala a ira de Deus? Deus é alguém que gosta de se vingar? O ser humano, na sua limitação, na sua finitude, não consegue compreender a Deus na sua magnitude, na sua soberania. Então, são utilizados linguagens antropopáticas. O que quer dizer isso? Antropos é o significado de ser humano. Empatia quer estar relacionado aos sentimentos. O que é uma linguagem antropopática? É quando você atribui o sentimento do ser humano a Deus, por causa da sua limitação de não entender a Deus. Então, você diz que Deus está irado, ou a palavra de Deus diz assim. Não é uma ira como o ser humano, mas é uma ira que está relacionada à justiça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é justo. Então imagine, se Deus diz que a pessoa que não faz a sua vontade, ele peca, ele constitui pecador, e de repente uma pessoa que faz a vontade de Deus, se entrega a Deus, vai ter o mesmo resultado de quem não entrega? Então a palavra de Deus, ela diz que não. Ou seja, Deus é justo. Ele trata as pessoas de acordo com as suas atitudes, com as suas decisões. Nós já vimos que o ser humano é livre para tomar a decisão, mas também é responsável pelas suas decisões. Então, quando fala manifestação da ira de Deus, na realidade é uma manifestação da justiça de Deus, que é um Deus que condena o pecado, mas é um Deus que absolve o pecador arrependido, que se volta até Ele e o tem como Senhor da sua vida, e busca fazer a sua vontade. Então nós vimos que Deus se ira, ou seja, a justiça de Deus está sobre o pecado, mas é um Deus que oferece possibilidades para o ser humano, então, conquistar a sua liberdade, e oferece por meio de Cristo, seu Filho, o Deus que se fez homem, veio morar conosco e se doou por causa dos nossos pecados. Como vimos, o pecado, ele desliga ou torna o ser humano inimigo de Deus, irreconciliável com Deus. Mas Deus mesmo fornece o meio para reconciliar o ser humano com Deus. Vamos a duas citações que nos ajudam a entender isto. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão
por mim. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então esses versos, primeiro verso, verso 6 do capítulo 14 de João, e também Atos 4:12, que eu incluo além do que tem na revista, que não cita esse versículo, mas nós vemos aí de forma explícita, clara, dizendo que Jesus é o único caminho, ele é o caminho, um artigo definido, ele é o caminho. E Atos 4:12 diz que não há nenhum outro nome pelo qual o ser humano pode ser reconciliado com Deus. Então não existe outra alternativa segundo a Escritura, segundo a Bíblia Sagrada. Se você tem a Bíblia como a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus, que Jesus é o meio que você tem de reconciliar com Deus. E é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus, e que nos leva até Jesus. Então, se nós recusamos o único meio de salvação, que é Jesus Cristo, o que nos resta? Mas Deus apresenta, então, Jesus como o único caminho, a forma de você chegar até Deus. Por isso que nós, os cristãos, então, levantamos a bandeira de que só Jesus Cristo salva, que Jesus é o caminho para se chegar a Deus. Jesus é o caminho da vida eterna. Jesus Cristo, então, é o meio. E a comunhão com Deus somente é restabelecida por meio do sacrifício de Cristo. João Batista, que já citamos como precursor de Jesus Cristo, também apontou para essa qualidade de Jesus quando ele estava batizando e vê Jesus se aproximando dele. Vamos ver as citações bíblicas que nos falam sobre isso? 1 a Pedro 2:24 diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram sarados. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós vemos nesses dois textos que Jesus, quando ele se faz sacrifício por nós, como diz também lá no profeta Isaías, que no Novo Testamento faz uma releitura e atribui a Jesus, os nossos pecados estavam sobre ele. E ele leva, então, sobre si a culpa pelos nossos pecados e nos religa com Deus, nos torna, mais uma vez, em paz com Deus, reconciliados com Deus. E aqui, por isso que o apóstolo, que João Batista aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus. Que cordeiro é esse? Por que cordeiro? Falando do exercício sacrificial. Por isso que é importante nós conhecermos o Antigo Testamento também sobre a questão dos sacrifícios, porque o sacrifício, vamos ver, que não resolve, que não traz a solução final para o pecado, mas aponta para Cristo como o Cordeiro de Deus, como o único sacrifício perfeito. É interessante, vamos ver como é que a palavra de Deus vai nos esclarecendo essa questão que é tão maravilhosa, que é uma revelação gloriosa, o mistério de Deus para a justiça e a revelação de Deus, porque diz que em Jesus Deus faz de nós justiça por causa do sacrifício de Cristo. É importante que você leia a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao 25, conforme recomenda a revista. Porque esse texto bíblico, mesmo do Novo Testamento, traz um resumo sobre todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. E é lá que ele diz, conforme também diz a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, e também Romanos 10, dizendo que tudo o que aconteceu no passado, lá no Antigo Testamento, em especial o sistema sacrificial, apontava para Cristo, eram sombras de coisas futuras. Por isso que fala sombras, ou seja, quando você está de frente com uma luz, ou de frente para o sol, na sua retaguarda tem a sombra. A sombra está demonstrando que existe, você existe. Ela reflete ali você, mas não é a realidade, é uma sombra. Se você vê a sombra, sabe que existe o que é real. Então, lá no Antigo Testamento, o sistema sacrificial, a palavra de Deus nos diz que é como uma sombra, que demonstra que existe
um sacrifício perfeito. Aquele sacrifício não era perfeito, mas você sabe que existe um real, perfeito, mas que eles não conheciam ainda, mas que nós agora já conhecemos, que foi revelado no Novo Testamento, que é Cristo, como João disse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ler os versículos que nós recomendamos, do verso 1 ao 25 de Hebreus 10, você vai perceber que ali o autor diz que esse sacrifício do Antigo Testamento serviu apenas para apaziguar temporariamente, serviu apenas para encobrir. É como você pegar alguma coisa, por exemplo, esse mouse, e você cobrir, você não vê o mouse, ele está coberto, mas ele continua ali. Assim era o pecado. O sacrifício do Antigo Testamento encobria o pecado, apaziguava, vamos dizer, a ira de Deus, mas o pecado continuava ali. É por isso que o autor diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, de uma vez por todas, o pecado da humanidade. Ele apresenta Jesus como sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? Se você verificar no Antigo Testamento, você vai perceber, por isso que o autor aos Hebreus fala que uma vez por ano, quer dizer, o sacerdote, que era o representante do povo, entrava no lugar santos dos santos, que só ele podia entrar naquele local, para oferecer o sacrifício de animais pelo pecado do povo. E encobria o pecado. Mas, com a morte de Jesus, tudo mudou. É por isso que quando fala da morte de Jesus na cruz, diz que o véu que separava o lugar santo do lugar santo do santo. O que é o santo do santo? Esse lugar que só o sumo sacerdote podia entrar para oferecer sacrifício para o povo. Nos diz que rasgou de alto a baixo. Esse véu, ele tinha uma largura tão grande que precisava de 2 animais para arrebentar aquele véu, se conseguisse. E se arrebentasse, seria de baixo para cima. Mas nos diz a palavra de Deus que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, com toda aquela espessura, para demonstrar que com o sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício perfeito, portanto, um sacrifício que se faz necessário uma vez só, não precisa mais do sacrifício. É por isso que você não precisa fazer sacrifício, você não tem como pagar o preço pelo seu pecado. Jesus pagou de uma vez por todas. Ele abriu o véu que separava, e agora o ser humano não precisa de intermediário para chegar até Deus. Não precisa de intermediário. A palavra de Deus diz que nós somos a igreja de Deus, sacerdócio santo e real. Podemos chegar agora diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício que foi perfeito. E esse sacrifício que não encobre o pecado, mas sim limpa, lava e elimina de uma vez por todas. E gratuitamente. Por isso que nós pregamos. É por isso que falamos do Evangelho. Para que as pessoas se rendam a Cristo. Para que os seus pecados sejam perdoados, para que ele não tenha prazer em continuar pecando. Vai ser pecador, mas um pecador redimido pelo poder do sangue de Jesus vertido na cruz, que foi o sacrifício vertido para a purificação do pecado. Por isso que falamos do sangue de Jesus. O sangue do animal do Antigo Testamento era a sombra do sangue de Jesus, que é real e que purifica o pecador de todo e qualquer pecado. Portanto, você, discipulador, deve orientar o discípulo que qualquer que seja o seu pecado, Deus perdoa. Deus perdoa o pecado e reconcilia o ser humano, o pecador, com ele. Mas uma coisa é bom dizer, a consequência do pecado, ele vai ter que assumir, dependendo do pecado que realizou, diante da sociedade, da humanidade. Mas diante de Deus, ele é justificado diante de Deus. E é isso que interessa, ser justificado diante de Deus, mesmo que tenha que sofrer as consequências por causa do pecado assumido aqui na nossa forma de vida terrena. Mas temos a esperança de uma vida eterna com Deus. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 8, verso 24, fala das consequências de quem não crê em Jesus e não se submete a Jesus. Veja que está escrito no Evangelho de João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa é a consequência de quem não crer em Jesus Cristo, de quem não se submete a Jesus Cristo. Ele morre no seu pecado, na prática do pecado, sem a redenção, sem a purificação por meio do sangue de Cristo, como já vimos. Porque em Jesus Cristo é o único meio de salvação para o ser humano, o único meio de reconciliação do ser humano com Deus. Por isso, quem crê em Cristo, ele é justificado diante de Deus e tem a vida eterna com Deus. Mais uma vez, lembrando, Atos 4 e 12. Só existe um único nome
Só existe um único mediador entre Deus e o ser humano para ser justificado: Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, que se fez ser humano e morreu em nosso lugar na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Agora é o momento de você, como discipulador, levar o seu discípulo a orar com as suas próprias palavras. Uma vez reconhecendo todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento e como Cristo superou tudo isso, e como somos redimidos pelo sangue de Cristo, e como temos essa liberdade em Cristo Jesus e a esperança da vida eterna com Deus, sermos gratos por Deus por tudo isso. E levar o seu discípulo a orar com suas próprias palavras, do jeito que eu explicando, para ele falar como nós conversamos, falamos um com o outro, falar com Deus. Ser grato a Deus já pela confissão que foi feita na lição 2, pelas bênçãos já divindas na sua vida, pela misericórdia de Deus, e pedir a Deus que continue abençoando e dando a ele força para continuar na sua caminhada. Agora é o momento de você conferir as perguntas da revista e tirar as dúvidas do seu discípulo. Está vendo como não é tão difícil assim? E está vendo como palavras simples, mas que traz verdades muito grandes do Evangelho, verdades que é bom a gente relembrar, que nós precisamos relembrar sempre desse amor de Deus para a nossa vida e do privilégio que temos de sermos servos de Jesus Cristo. Espero que você esteja gostando. Continue firme nessa empreitada. Seja verdadeiro discipulador e não pare, porque a recompensa vem de Deus para a sua vida. Que Deus continue abençoando você. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. As próximas lições estão aí com nossos parceiros, companheiros do Departamento de Discipulado. Uma boa aula para você. Continue firme. Você é discipulador, você que é discípulo, talvez esteja nos ouvindo. Continue firme nos seus estudos. Amém.